Seguimos agora direto ao assunto com Bernardino Soares. Junta-se a mim nesta entrevista a Mariana Lima Cunha, jornalista da secção de política do Observador. Antigo deputado, líder parlamentar, ex-presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares é hoje o coordenador da pasta da saúde no PCP, tema que de resto já abordou neste primeiro dia de congresso do partido, com preocupações sobre o papel dos privados na prestação de cuidados à população. Bem-vindo, Bernardino Soares, obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado pelo convite. As autárquicas são o próximo desafio que o PCP tem pela frente, 19 câmaras para manter, 11 autárquicas em fim de ciclo. Gonçalo Caroço é o candidato escolhido para Loures, Câmara que, como dizia, já foi por si liderada. Abraçar o desafio autárquico noutro município é uma hipótese, é uma possibilidade? Não. Esse capítulo terminou. Neste momento não tenho nenhuma perspectiva nesse sentido. Tenho outras tarefas, como já referiu. Foi uma aqui má no meu experiência? Não, foi uma experiência intensa e muito gratificante. Mas enfim, a vida política também tem ciclos, e uns que acabam e outros que começam. E eu julgo que o meu camarada Gonçalo Caroço, que trabalhou comigo durante os 8 anos em que estive na presidência da Câmara, tem todas as condições para ser não só um bom candidato, como um bom presidente da Câmara Municipal de Loures. Não a uma candidatura autárquica neste momento, neste contexto, ou não para sempre a uma candidatura a um município do país? Sei lá, daqui a 10 anos o que é que vai acontecer, não é? Mas não está nos meus planos, nem nos do meu partido, tanto quanto sei, não é? Portanto, não me parece que essa seja a perspectiva para o curto e médio prazo. Falando aqui em fasquias, qual é que, vamos perguntar pelo objetivo mínimo que o PCP pretende atingir nas eleições do próximo ano? É manter as câmaras que temos e reforçar com novas presidências de Câmara e novas maiorias em câmaras municipais. E também reforçar, que é uma dimensão que não é pouco importante nas autárquicas, a nossa presença em freguesias, em assembleias de freguesia, eleição de vereadores onde não temos vereadores e podemos voltar a ter, ou mesmo mais eleitos em assembleias municipais. E isso é muito importante em muitas regiões do país. Numa região onde nós tenhamos menos influência, eleger mais gente, alguém ou mais gente para a Assembleia Municipal é muito importante para a nossa intervenção. Portanto, as eleições não se resumem apenas às presidências de Câmara. Eu sei que isso é o que depois, na contabilidade da noite eleitoral, é o mais valorizado. Mas para nós as eleições autárquicas são mais do que isso. É alargar a nossa presença nos órgãos autárquicos, em todos eles, em todo o país. Vê alguma coisa ou seja, desta vez, o que é que pode correr melhor ao PCP? O contexto é mais favorável ao PCP do que há 4 anos, em que no saldo total ainda perdeu, neste caso, presidências de Câmara, que é o tal parâmetro mais fácil de avaliar. Sim, nós já tivemos Qual é momentos... o contexto para o PCP desta vez? Nós já tivemos momentos em que perdemos presidências de Câmara e a seguir recuperamos as mesmas ou outras. Enfim, isso não direi que é extremamente volátil, mas tem oscilações de acordo com os momentos políticos, de acordo com também alguns ciclos em cada autarquia. Isso tem muita importância nas eleições autárquicas. O PCP perdeu autarquias nos 2 últimos atos eleitorais. Certo, mas isso não quer dizer que não venha agora a aumentar. Isso já aconteceu no passado e pode perfeitamente, é a minha convicção que isso vai acontecer. Nós neste Congresso temos falado muito de virarmos para fora, tomar a iniciativa e ir aos problemas concretos, ao contacto com as pessoas. E não há coisa melhor para as eleições autárquicas do que isso. Isso é uma coisa que nós fazemos sempre, não é só nas eleições autárquicas, mas é particularmente importante numa batalha que se joga na base, no território, nas populações, nos bairros, nas ruas, nas cidades e para isso nós estamos particularmente bem preparados. Deixe-me só perguntar, porque já agora, como falava, depende um bocadinho do ciclo político também, e neste Congresso tem-se falado de um ciclo que não parece favorável ao PCP, pelo menos ouvindo as pessoas que passam aqui pelo Congresso, falam muito em dificuldades, em resistência, em tempos em que é preciso contrariar, seja a ofensiva que o PCP acha que vem de fora para dentro do partido. Portanto, é um ciclo particularmente difícil. Como é que isto se contraria? Sem dúvida que é. Mas quando falamos nessas dificuldades não é para darmos como adquirido que não vai haver avanços políticos e eleitorais. É exatamente o contrário. É, conscientes dessas dificuldades, procurar ultrapassá-las e demonstrar que é possível ultrapassá-las. O contexto nesse aspecto pode não ser o mais favorável. Eu acho que já foi pior, portanto nós estamos
num momento em que as posições do PCP estão mais claras e em que as pessoas as entendem melhor. Estamos num momento, aliás, de grande volatilidade política em termos nacionais. O peso nacional também interfere com as eleições autárquicas. Não temos o Partido Socialista em grande crescimento, que é o nosso habitual adversário nas presidências que disputamos. Portanto, todos esses fatores, mas sobretudo o nosso trabalho, dos militantes do PCP, das pessoas que integram a CDU, muitas delas não nos apoiam noutras eleições, mas confiam muito no projeto autárquico da CDU, que é distintivo e tem uma marca própria, que aliás, em alguns dos seus aspectos, contaminou outras forças políticas na sua prática. Isso é um grande orgulho para nós, mas nós estamos uns passos adiante na qualidade do nosso projeto autárquico e eu acho que isso tem condições para ser reconhecido. Não será fácil, naturalmente, há dificuldades, mas nós estamos cá para as enfrentar. Falava há pouco aqui do Partido Socialista. Faz sentido pensar no PCP a fazer algum tipo de acordo, de convergência com o PS, no âmbito destas eleições autárquicas? Não parece. Vamos lá ver. O único sítio onde essa questão alguma vez se colocou foi na cidade de Lisboa. Nós temos o melhor candidato que existirá nestas eleições autárquicas para a cidade de Lisboa, que é o meu camarada João Ferreira, que tem um trabalho intensíssimo e de grande qualidade, que penso que é reconhecido por todos. O Partido Socialista nem sequer se desligou da atual governação de Carlos Moedas, tem viabilizado todos os orçamentos, tal como fez agora com o Orçamento do Estado. Portanto, vai haver uma convergência em torno de quê? Só na ideia de que deve ser o candidato do PS que vamos todos apoiar, mesmo que a política não seja diferente da de Moedas, ou muito diferente da de Moedas, ou da de Medina antes de Moedas. Não é por aí que nós nos guiamos. Nós guiamos por conteúdos de políticas e não há nenhum sinal do Partido Socialista, nem a nível local, nem a nível nacional, que esteja a dar passos para permitir uma convergência. Portanto, nós vamos afirmar o nosso projeto, cá estaremos depois para construir soluções depois das eleições, para que haja boas soluções para a cidade, como sempre fizemos, com todas as forças políticas. É essa também a dinâmica própria das eleições autárquicas. Admite um acordo pós-eleitoral, caso o PS, por exemplo, venha a vencer e a precisar dos vereadores do PCP? Nas autarquias, após as eleições, há sempre possibilidades de acordo entre as diversas forças políticas, porque é preciso garantir a aprovação de documentos. E sejam acordos mais permanentes para um mandato, sejam acordos em função de determinadas propostas em concreto. E nós sempre estamos disponíveis para isso. E onde estamos a maioria também procuramos isso com outros. Depois depende dos conteúdos, não é? Se forem positivos, cá, contarão connosco. Já agora deixe-me perguntar, porque falou também do PS a nível nacional, e eu sei que o PCP diz sempre que avalia mais as políticas do que os rostos, mas é difícil resistir a perguntar sobre o Pedro Nuno Santos, que nos últimos meses, como sabemos, viabilizou vários instrumentos importantes de governação do PSD. Pedro Nuno Santos, que sempre se apresentou como uma espécie de representante da ala mais à esquerda do PS. Tinha alguma expectativa que tenha sido defraudada sobre Pedro Nuno Santos? Não tinha nenhuma impressão que fosse de facto um representante da esquerda? Disse coisas interessantes desde há uns anos para cá, mas depois a prática é que conta. E ele foi ministro do governo de António Costa no tempo da maioria absoluta e antes disso Era ministro no tempo da geringonça? Sim, era secretário de Estado, não é? Participou na negociação, mas foi um tempo muito específico e irrepetível. E, portanto, quando tocou a decidir se era preciso apoiar ou não os maiores grupos económicos e a banca, se era preciso tomar medidas para romper com a especulação na habitação, o Partido Socialista esteve sempre do outro lado e Pedro Nuno Santos esteve sempre com o Partido Socialista. Portanto, quer dizer, não perdi grande expectativa, com todo o respeito pelo Pedro Nuno Santos, tenho estima por ele, não há nenhuma questão, cada um faz o seu caminho. Mas vamos ver, o PS aprovou o orçamento da baixa do IRC, viabilizou, para ser mais rigoroso. E até, como temos dito, e penso com propriedade, permitiu que dois partidos que estariam completamente de acordo com as principais orientações deste orçamento, a IEL e o Chega, não tivessem que votar o orçamento, dando-lhes a possibilidade de aparecerem como opositores a uma política que é
em grandes traços, a sua e deixarem, em vez desse campo, de ficar para os partidos à esquerda Nesse do sentido, Pedro governo. Nuno Santos tem dado uma ajuda à direita. Portanto, quer dizer, é difícil tecer outras considerações sobre o posicionamento do PS neste momento. Íamos perguntar também sobre outras eleições que são as presidenciais, de que muito se fala nesta altura. O PCP já definiu se a ideia é ter um candidato próprio, está aberto a apoiar candidatos também da esquerda que congrega apoios mais alargados. O PCP vai intervir com a sua voz própria nestas eleições. Se vai ser como candidato ou não, isso depois veremos. Ainda há muita água para correr debaixo das pontes até se tomar uma decisão sobre essa matéria. Sobre outros candidatos, eu penso que é preciso haver alguma maior definição de quem é que se perfila e depois avaliaremos. Os pré-candidatos, que já são muitos, que já se vão circulando esses nomes, algum o impressionou ou nem por isso? Olha, eu já disse algumas coisas publicamente sobre o pré-candidato Gouveia e Mel e esta semana tivemos mais um episódio de uma coisa que eu qualifiquei numa televisão como uma exorbitância da sua função como chefe militar em função da sua pré-candidatura presidencial. Hoje, esta semana, foi a revista da Marinha. Mas já houve o televisionamento da reprimenda dos marinheiros no Funchal, que é uma coisa absolutamente descabida. Já houve o anúncio de que havia navios russos e que isto era uma situação sensível que a ser verdade, devia ter sido feito pelo Primeiro-Ministro, pelo Ministro da Defesa, não pelo chefe de Estado-Maior da Armada. É talvez o chefe militar, eu pelo menos não me lembro de outro, que mais entrevistas, declarações, depoimentos tem dado. Ele às vezes diz, como agora disse há uns dias, que está em função militar e não fala. Está sempre a falar. E, portanto, eu acho que há aqui, de facto, um posicionamento que não me parece o mais correto. Deixe-me só perguntar por candidatos que são mais da área da esquerda, ou seja, António José Seguro, Mário Centeno, Augusto Santos Silva, nenhum desses... Vamos ver o que dizem. chama. Vamos ver, sobretudo, o que dizem em função da Constituição, que é o nosso critério fundamental. O Presidente da República jura sempre cumprir e fazer cumprir a Constituição. Vamos ver se algum deles vai dar garantias nesse sentido. Até agora nenhum deles deu. Bernardino Soares, muito obrigado por ter vindo a este Obrigado. Direto ao Assunto da tarde política da Rádio Observador. O antigo Presidente da Câmara Municipal de Loures, neste dia em que arrancou o 22º Congresso do PCP aqui em Almada.